Já de volta, cumprimentando Maria Solange lá no Cosmo Rocha de Matinhas, nos acompanhando, e eu agradeço pela audiência. Hora de saber as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. Na edição de ontem, nós comentamos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fechou a porta, ou seja, arquivou uma ação que pedia a reabertura de prazos do calendário eleitoral com vistas às eleições deste ano. E eu observava na ocasião que os ministros do Supremo foram além, já sinalizando de forma contrária a qualquer perspectiva de adiamento por médio ou longo prazo das eleições municipais. Nessa perspectiva de realização das eleições ainda no exercício de 2020, mesmo diante do quadro pandêmico que o país enfrenta, o Procurador Regional Eleitoral, Rodolfo Alves Silva, comentou sobre particularidades das eleições deste ano. Vamos ter uma eleição na qual o tempo será muito reduzido, uma eleição onde boa parte da população, presumivelmente e infelizmente, estará com queda acentuada no poder de compra, e isso poderá estimular agentes políticos à compra de votos. E um aspecto adicional é que nós estamos na fase final dos mandatos dos atuais prefeitos e, por uma contingência da pandemia, vários governos municipais, eu diria que quase todos os governos municipais, estão sendo compelidos a lançar programas de assistência social para conter os excessos em termos de eventual compra de votos mais à frente e em termos de qualquer tentativa de aproveitamento político de ações administrativas. O Procurador Regional Eleitoral fez uma avaliação e também fez um alerta. Vamos conferir. A situação de emergência em saúde, ocasionada pela pandemia do coronavírus, trouxe e trará inúmeros reflexos no processo eleitoral das eleições de 2020. É de conhecimento amplo que a população carente do nosso país é vítima, eleição a cada eleição, de inúmeros desmandos praticados pelos detentores do poder político e também daqueles que detêm o poder econômico, com o objetivo de corromper a sua vontade e a sua consciência eleitoral. Este ano, especificamente, diante do aumento do desemprego, da impossibilidade de que as famílias busquem fontes de rendas lícitas por conta das medidas de isolamento social, agravará ainda mais essa situação. É dever do poder público prestar assistência às famílias carentes. E essa ação, ela é albergada, ela é autorizada pela legislação eleitoral, visto que estamos diante de uma situação de emergência e na grande maioria dos municípios existem leis que autorizam, que instituem planos assistenciais que já são executados desde o exercício anterior e, portanto, autorizam a doação de bens e serviços para amenizar a situação da população carente. Entretanto, o gestor ele deve tomar cuidado para, ao adotar essas medidas, sempre buscar observar o máximo de publicidade das medidas, publicidade essa institucional, explicando os objetivos e também os parâmetros para enquadramento na percepção dessas benesses. E a entrega e o fornecimento desses bens e serviços, ela deve ser feita de forma impessoal. Não pode haver direcionamento ou beneficiamento de uma parcela da população carente em detrimento de outra, com o objetivo de ganhar ou oferir dividendos políticos, sob pena de se configurar uma conduta vedada e também poder configurar a ocorrência de um abuso de poder político e econômico com reflexo a uma futura eleição. No plano nacional, o assunto inevitável é a demissão do Nelson Taik do Ministério da Saúde, 27 dias após a sua posse. Seria surreal se não fosse, antes de tudo, trágico esse quadro emoldurado pelo país por sua classe política. Um país que está mergulhado numa pandemia com números cada dia mais preocupantes e que não consegue um mínimo de coesão dos seus agentes políticos
e de coordenação entre as esferas de governo para o enfrentamento de um inimigo perigoso, oculto e que não tem data para sair de cena no território nacional. A propósito disso, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, divulgou um artigo no jornal Estado de São Paulo, onde pontua essas particularidades trágicas e preocupantes da situação de momento, situação caótica do país de momento. Segundo o general vice-presidente da República, é preciso dar um basta nisso tudo, e isso começa por cada uma das autoridades legalmente constituídas, sabendo e estando consciente de suas atribuições e também de suas limitações. Eu falava num quadro trágico, Anchieta, e vou encerrar com o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Finanças do Estado. Nos 10 primeiros dias desse ano, desse mês, melhor dizendo, do mês de maio, primeira dezena, o recolhimento de impostos foi 36,03% inferior a maio do ano passado, já desconsiderando a inflação. Em números reais, no ano passado, em maio, na primeira dezena, o governo da Paraíba, de ICMS, de IPVA e também de outros impostos igualmente recolhidos pelo Estado, arrecadou 137 milhões e 700 mil reais. Nesses 10 dias iniciais de maio, a arrecadação ficou em 88 milhões e 100 mil reais, um quadro bastante preocupante, com um detalhe adicional: a participação do comércio varejista nesse recolhimento de impostos não chegou nessa primeira dezena de maio a 15% do produto arrecadado pelos cofres públicos da Paraíba, uma situação muito preocupante. Para você, um bom final de semana e até segunda-feira.